torna possível o impossível. Isso, a união de arte e tecnologia. Discovery Science. Nossas vidas mudaram para sempre, assim como a ciência, a religião e a maneira de usar capas pretas e longas. E tudo por causa de uma coisa chamada Matrix. Mas não dá para explicar o que é a Matrix. Você tem que ver por si mesmo. Mesmo assim, esse pessoal vai tentar explicar. Tá certo. A Matrix é... Eu acho que não tem uma resposta boa pra isso. Eu não estou aqui e você não me ouve. A diferença entre a realidade e... Sabe, eu acho que é uma... Olha, é uma... Até onde você quer ir? É uma borboleta sonhando que é gente ou uma pessoa sonhando que é borboleta? Escuta, você tem o dia inteiro? Você quer que eu explique a Matrix? É impossível fazer isso. Na verdade, Matrix é um filme de ficção científica que fez com que fãs de cinema de todo o planeta saltassem das poltronas e descobrissem um mundo cinematográfico totalmente novo. Então, conecte um cabo USB na sua nuca e prepare-se para entrar na Matrix. Salvo pela ficção científica, Matrix. O primeiro filme da série Matrix foi lançado em 1999 e fez tanto sucesso que gerou 2 sequências, um jogo de computador online, 9 filmes de animação, milhares de sites e uma fonte de lucro para fabricantes de capas pretas e longas, batinas de padre e óculos escuros curvados. Todo mundo ficou pirado quando Matrix foi lançado. Nesse programa, veremos como Matrix mudou o mundo, como afetou várias vidas, inspirou novas pesquisas científicas e deixou as pessoas intrigadas com a natureza da realidade. Analisaremos os efeitos especiais inovadores que desafiaram as leis da gravidade e detiveram a passagem do tempo. E veremos como imagens computadorizadas se fundiram com artes marciais coreografadas com precisão e dublês reais. Isso é radical! Vamos decifrar as tendências da moda Matrix, como ela inspirou uma geração de adolescentes sem opinião a se vestirem com casacos de couro e óculos escuros. E veremos como o estilo elegante do filme foi copiado da Igreja Católica, só para ser copiado depois pela mesma igreja numa campanha de recrutamento eclesiástico. Nós rastrearemos a origem de Matrix no anime e no mangá japoneses, que inspiraram os diretores do filme. Vamos ver como a ficção científica de Matrix está se tornando ciência real nas mãos de pesquisadores que, inspirados pelo filme, estão tentando se conectar diretamente ao servidor de Matrix. E vamos analisar a pergunta que está no âmago da trilogia. Será que já estamos vivendo dentro de uma simulação de computador? Quem responde é o nosso correspondente especial de verificação de realidade. Olá, eu sou David Icke. Matrix pegou todo mundo de surpresa. Acho que quando a revista Empire compilou a lista dos melhores filmes de 1999, Matrix foi meio que menosprezado. Tipo, e também tem esse filme desses 2 caras. O primeiro filme Matrix reescreveu o código-fonte dos campeões de bilheteria de Hollywood, misturando ansiedade juvenil, a eterna luta entre o bem e o mal e filosofia oriental com golpes e kung fu. Quando as pessoas viram Matrix, elas ficaram atordoadas. As pessoas ficaram mesmo abismadas. Foi realmente um filme inovador. Ele realmente buscou o momento, sabe? Ele mostrou uma visão real dos nossos tempos, combinada com toda a tensão do milênio e todo aquele lance de realidade virtual, computadores, o bug do milênio e essas coisas que deixavam todos paranoicos na época. Keanu Reeves foi barbeado e depilado para viver o papel de Neo, o salvador da humanidade e última esperança num pesadelo pós-apocalíptico. A Terra foi dominada por máquinas robóticas e as máquinas usam os humanos como pilhas vivas. E para manter as pessoas vivas, eles conectam tubos nelas e fazem com que elas vivam uma alucinação coletiva baseada no mundo real. Eu acho que muitos aspectos do filme foram tirados da ficção científica.
Existem vários filmes com temas bem parecidos. O que Matrix fez foi pegar tudo isso e deixar muito melhor. Mas Matrix foi muito além do gênero e arrebatou um público maior, enfatizando a luta da humanidade para equilibrar o avanço da tecnologia com a necessidade de uma busca espiritual. Não estamos falando mais de uma coisa, de um futuro distante agora. E eu acho que a realidade do mundo moderno e a velocidade com que a tecnologia avança fazem com que filmes como Matrix e os bons filmes de ficção científica não pareçam ideias absurdas e impossíveis. São coisas que vão acontecer muito em breve. Então, se o filme é visionário, logo estaremos todos carecas, dormindo e vivendo dentro de um computador. Para começar, vamos ver como os humanos de Matrix entraram nesta fria. 1. As máquinas se tornaram mais inteligentes e sem o gene da preguiça dos humanos. Trabalham duro e são bem-sucedidas. 2. A humanidade não está curtindo a ideia de que outra raça esteja dominando a Terra. Então... 3. A humanidade resolve destruir o que não consegue entender e escurece o céu para bloquear a energia solar que alimenta as máquinas. 4. As máquinas acham que isso está totalmente fora de questão, escravizam todos os humanos e os usam como pilhas gigantes e carnudas. 5. Para não ter problemas, as máquinas iludem os humanos com uma realidade falsa para mantê-los ocupados e decidem que essa realidade deve ser parecida com Sydney, na Austrália. O sucesso de Arrasa Quarteirão pode ser medido de diversas maneiras. Por exemplo, você pode ver exatamente quantos quarteirões ele arrasou, em outras palavras, quantos ingressos foram vendidos. Mas você também pode sair e olhar as pessoas nas ruas. Se estiverem usando as mesmas roupas dos heróis do seu filme, então você acertou a mão. Matrix é um filme muito estiloso e a moda e o estilo que existem nele influenciaram muito a nossa cultura. Eu chamo de chique Matrix e acho que não pode ser comparado com Buck Rogers, Jornada nas Estrelas ou outro do gênero. Apesar de terem acesso a todos os 32 bits de cores digitais gloriosas para seu figurino virtual, os ocupantes da Matrix são só vistos numa cor específica, o preto. O figurino dos personagens tem uma aura de austeridade e autoritarismo ao mesmo tempo. Então tem muito couro, muito preto, muitos materiais brilhantes. Eu já fui a convenções onde todos se vestiam como o Neo, de casaco de couro até os pés. É um visual muito marcante. O preto tem estilo. Na real, cai bem. Outro acessório essencial no visual de Matrix é um bom par de óculos escuros. Existem muitos filmes de ficção científica onde óculos escuros são essenciais. E os óculos? Eu passei, sei lá, eu acho que um mês procurando óculos iguais aos do Keanu Reeves. Nós somos observadores. Olhamos nos olhos dos outros para ter pistas. Como se sente, o que está pensando, como está, sente medo. Então, os óculos escuros são perfeitos para isso, para não revelar nenhuma emoção. Ficou confuso? Então vai aí um guia simples para ficar como o Neo de Matrix. O visual é composto por uma série de elementos dosados com precisão. Primeiro, tente não revelar nenhuma expressão ou emoção com o rosto. O traje em si se compõe de 20% de bandido de faroeste, 35% de adolescente mal-humorado e 45% de padre católico. Tudo isso arrematado por caríssimos óculos de designer para serem usados a toda hora, independente da iluminação ambiente, até na cama. Espera aí, padre católico? A batina preta tem sido usada há centenas e centenas de anos, bem antes do filme Matrix ter sido concebido por alguém. Esse é o padre Jonathan Meyer, da Arquidiocese de Indianápolis. Mas no pedaço ele é conhecido como Padre Neo. Quando eu ainda era novato, tinha sido ordenado fazia poucas semanas. Eu andava pelas salas com a batina comprida e os alunos começaram a me chamar de Padre Neo. Quando põe a batina, todo mundo diz: "Padre, o senhor está demais. Padre, a gente curte isso." Aí eu fiquei curioso e comecei a analisar esse fenômeno chamado Matrix. O Neo luta contra o mal. Os padres lutam contra o pecado e o mal. O filme tem o conceito de um mundo diferente e na doutrina católica há o conceito de existir um novo mundo, uma nova vida. E existem as mentiras do mundo e as mentiras de Satã. As analogias ficaram muito claras para mim.
Enquanto ponderava sobre as semelhanças bíblicas em Matrix, o Padre Maia foi subitamente atingido pela inspiração divina. Por que não usar a filosofia de Matrix para recrutar jovens para o sacerdócio? Ele posou de batina para o pôster de uma campanha e chamou de Igreja Católica Reloaded. Quando eu mostrei o pôster ao bispo e aos nossos padres, gente que não tinha visto o filme e nem imaginava o que era Matrix, e então perguntei a eles, o que vocês acham disso? A reação inicial foi, não sabemos o que é isso, é estrangeiro? Mas quando mostrei aos jovens, eles adoraram. Eu quero um destes, quero pendurar no meu armário, quero ter um em casa. O Padre Mayer foi tão afetado pela experiência de Matrix que não sai de casa sem os característicos óculos escuros de Neo. Homem usando vestido preto? É bacana. E eu acho que Matrix acertou em cheio. A igreja vem acertando também, há uns 2000 anos. Em 1999, efeitos especiais mirabolantes não eram novidade para os entendidos, que acreditavam já terem visto tudo. Mas os diretores de Matrix levaram as imagens geradas por computador a um nível jamais visto antes nas telas do cinema. Até os fãs mais céticos ficaram de queixo caído. Conhecíamos a tecnologia das imagens geradas por computador, mas ninguém tinha usado como os irmãos Wachowski usaram nesse filme. O Keanu se joga pra trás, em câmera lenta, a bala em câmera lenta passando por cima dele. Virou uma imagem icônica. Nunca tínhamos visto aquilo antes. Foi inovador. Fãs incondicionais de histórias em quadrinhos e de filmes de animação japoneses, os irmãos Wachowski queriam mesclar técnicas de animação com cenas de ação reais. Os diretores queriam atordoar o público, oferecendo um espetáculo visual diferente de tudo o que já havia sido feito. O supervisor de efeitos especiais, John Gaeta, foi o encarregado de concretizar a visão dos irmãos Wachowski. É basicamente o conceito da mente sobre a matéria, a mente do Neo sobre a matéria. Ele começa a fazer milagres e a superar obstáculos que só um super-homem conseguiria superar. Mas como mover a câmera em torno de um Keanu Reeves caindo antes que ele chegue no chão? Tudo começou com os conceitos de foguetes. Uns conceitos bem malucos. Sistemas de câmeras robotizadas, todo tipo de coisa que você possa imaginar. Sistema de trilhos eletromagnéticos, que hoje é o sistema de trilhos mais rápido que existe. Finalmente a ficha caiu. Não use uma só câmera deslocando-a com rapidez. Use um círculo de câmeras para cercar o seu herói e emente os quadros para obter a sequência em movimento. Adicione a isso um fundo virtual gerado por computador. Dê um nome legal e você tem o Bullet Time. As 5 tomadas em Bullet Time no primeiro filme Matrix são fundos virtuais. Quer dizer que são imagens totalmente geradas por computador. Vemos tantos efeitos especiais, a tecnologia avançou tanto que é difícil surpreender o público, mas aconteceu. Quando você olha o legado de Matrix, o legado do Bullet Time, é uma das coisas que as pessoas vão lembrar e que vão ser copiadas por quase todo mundo. Isso mesmo, todo mundo. Até a nossa equipe de efeitos especiais experimentou. Matrix é uma realidade gerada por computador tão convincente que os humanos não percebem que não é real. Mas será que estamos próximos de criar um mundo simulado convincente? A resposta está dentro de um cérebro que está dentro desse capacete de realidade virtual. Esse cérebro pertence ao gênio excêntrico e que expande as fronteiras da realidade virtual. Ele cria mundos virtuais há mais de 20 anos e não vai deixar que Matrix fique com todos os créditos. Eu sou o Jérôme Lanier e estudo realidade virtual. Eu criei o termo realidade virtual e trabalho nisso há muito tempo. Hoje, quando a gente fala de realidade virtual, isso quer dizer fazer alguma coisa fora do corpo, mas com a ilusão do mundo lá fora. Com óculos, luvas e todas essas coisas. Mas os primeiros óculos de realidade virtual foram criados há décadas. Isso aqui é um visor, uma relíquia do início da década de 80. Dá pra ver que é meio tosco, é muito pesado. Nossa, eu não coloco um destes faz muitos anos. Mas se coloca assim, ó. Infelizmente, o visual de óculos e luvas não evoluiu muito. Mas seus amigos e sua família nem vão notar esse minúsculo capacete de realidade virtual na sua cabeça à mesa de jantar. Fico parecendo um ornitorrinco com isso aqui. Mas finalmente, pela primeira vez, tivemos a liberdade de andar por aí e ver o mundo virtual que nos rodeava. Por isso os visores foram uma inovação. Mesmo com capacetes de última geração, um item de Matrix ainda continua sendo difícil de recriar de um modo convincente: o rosto humano.
Até agora, a imagem mais realista de um agente Smith que a ciência consegue criar é assim. Os humanos sabem como os outros humanos são. O dia todo só fazemos isso. Estudamos o rosto humano, analisamos os olhos, a boca. Por isso, é muito difícil criar pessoas virtuais se você não gravá-las dimensionalmente. Alguém falou de humanos dimensionalmente gravados? Essa é a praia virtual de Jérôme Lanier. Usamos algoritmos de visão computadorizados para reconhecer partes do rosto. Jérôme usa um software que reconhece expressões humanas e as recria num personagem gerado por computador. A meta é tentar diminuir o abismo entre humanos virtuais e rostos humanos realmente expressivos. Isso ilustra o princípio geral de que, sabe, fazer uma representação de seres humanos para seres humanos é um desafio. E quanto mais perto você chega, mais difícil fica avançar e fazer com que fique bom. Como padrinho da realidade virtual, Jérôme está satisfeito por Matrix ter transformado a realidade virtual num assunto muito comentado, mas acha que deveria ter avançado mais. Eles só mostram artes marciais, não se transformam em animais, nunca se transformam em instrumentos musicais, nunca se transformam em nada interessante. É sempre a velha história. Muita luta e pouca transformação em objetos aleatórios. É verdade que os personagens de Matrix não podem se transformar em instrumentos musicais, mas se transformam em algo bem mais útil: instrumentos médicos. Em Matrix Reloaded, Neo ressuscita a moribunda Trinity e devolve-lhe a luz da vida. Não somos capazes de realizar o procedimento de Matrix, a massagem no coração, mas, como é um mundo virtual, se você pode entrar nele, também pode realizar procedimentos mecânicos enquanto está lá dentro. O Dr. Brown ainda não dominou a técnica de se transformar numa torrente de letras japonesas verdes, nem de enfiar a mão no tórax das pessoas, mas ele é o pioneiro no uso da realidade virtual para treinar médicos e cirurgiões. No mundo virtual, a segmentação é o cálice sagrado. Segmentação significa a habilidade de distinguir entre tipos diferentes de tecido. Então, no mundo virtual, se você quiser olhar um osso, pode identificar o músculo, deletar esse músculo e dar uma olhada só no osso. O software do Dr. Brown gera um modelo tridimensional do corpo humano, permitindo aos cirurgiões examinarem cada camada de pele, osso e órgãos separadamente. Em breve conseguiremos fazer uma dissecação virtual. Não será mais preciso dissecar um cadáver no laboratório médico. Então, se você já se perguntou como é mexer na vesícula de alguém, a realidade virtual pode transformar seus sonhos em realidade. A elasticidade de diferentes tecidos pode ser gerada em computador, então você pode sentir, quando mexe num tecido, a diferença entre os diversos tipos de tecido. A realidade virtual terá um futuro brilhante porque, no final, quem se beneficia é o paciente. Aqui em Stanford tem um pronto-socorro virtual onde você pode treinar quantas vezes quiser emergências médicas que você não pode treinar em nenhum outro lugar. A realidade virtual realmente vai dominar no futuro próximo. Está cansado de viver numa espaçonave imunda e capenga? Já se cansou de comer a mesma gororoba de proteína insossa? Parece que você precisa de uma viagem para dentro da Matrix. Conectar-se é muito fácil. Insira o cabo da Matrix no seu receptáculo craniano, relaxe e curta a experiência. Para sua segurança, por favor, evite aproximar-se de homens australianos vestidos de terno preto e óculos escuros. E, por favor, obedeça as leis da física sempre. Tá, a ciência ainda não desenvolveu a interface de conexão do receptáculo craniano, mas este homem ficou tão fascinado pela ideia de se conectar à Matrix que criou seu próprio jeito de conectar o homem à máquina. Ele conecta seu antebraço diretamente ao seu PC. Keanu Reeves tinha um monte de pinos na parte posterior do cérebro, fazendo uma conexão direta entre o cérebro e a rede computadorizada de máquinas. Para mim, a mini Matrix era ter 100 eletrodos conectados diretamente ao meu sistema nervoso para ligar meu sistema nervoso ao computador. Kevin se submeteu a uma cirurgia real e dolorosa para vivenciar sua união virtual com a máquina. Para um humano, ser parte da Matrix é a coisa mais legal que existe. Você vive num mundo que passa no seu cérebro e você vive feliz nele. Ele pode não parecer muito animado, mas está de verdade. Nós ligamos nosso cérebro e sistema nervoso a estas máquinas e nos tornamos um só.
Os implantes nos nervos de Kevin permitem a ele enviar e receber sinais que fazem uma interface direta com os computadores. Mergulhar de verdade na Matrix ainda é uma teoria. Por enquanto, Kevin dá à sua tecnologia um uso mais prático e cotidiano. Nós estamos conectados à casa inteligente. Se eu clicar 2 vezes na lâmpada, os sinais do meu sistema nervoso devem acender a lâmpada. Eu vou tentar de novo para o pessoal de casa ver. Vamos deixar o Kevin tentando apagar a luz. Enquanto isso, vamos dar uma olhada nas pessoas que estão entrando na Matrix no conforto de seu próprio quarto, usando o teclado e o controle mais convencionais. Entrando na Matrix foi lançado ao mesmo tempo, no mesmo dia, de fato, de Matrix Reloaded. Ele não só permitiu que as pessoas vivessem os eventos que viram no filme, mas elas podiam criar suas próprias situações e explorar o universo. Primeiro surgiu o jogo chamado Entrando na Matrix. Depois, em 2005, veio o Matrix Online, o chamado MMO, jogo online massivo para múltiplos jogadores, conectando participantes do mundo todo pela internet. Os jogos para múltiplos jogadores geralmente têm 5, 6 ou 10 pessoas jogando ao mesmo tempo. Mas um jogo massivo para múltiplos jogadores tem centenas até milhares de pessoas jogando ao mesmo tempo. Stephen Reed é gerente de comunidade de conteúdo de Cidade de Heróis, outro jogo MMO que permite aos jogadores viver fantasias do tipo Matrix. Eu acho que quando as pessoas viram Matrix, tiveram vontade de fazer as coisas que viram naquele filme. Ainda mais em cenas como aquela em que o Neo tenta pular de um prédio para o outro. Cidade de Heróis permite que se faça isso. Estranhamente, apesar de todos os personagens do jogo serem capazes de voar, atirar bombas de energia com as pontas dos dedos e lutar artes marciais, muitas vezes eles só querem ficar juntos e conversar. Então, uma coisa que foi inserida já no início foi um lugar chamado Paragon Dance Party, que é uma casa noturna. E não tem nada para fazer lá, fora dar um tempo, digitar /dançar na interface e aí ver o seu personagem começar a dançar. Alguns podem achar a ideia divertida, e outros podem ficar tentados a digitar /bocejar na interface. Os jogos são mesmo o destino inevitável para as técnicas virtuais do cinema. Eu acho que as pessoas vão gostar disso nos próximos 30 anos. O escritor David Icke é um homem que está pelo menos 30 anos à frente de seu tempo. Ele está convencido de que nós já estamos vivendo dentro da Matrix. Ele até escreveu um livro a respeito. Você diz às pessoas, quando vê com seus olhos, você vê tudo que existe no espaço? Elas dizem, claro que vejo. Não, não vê. É como um cientista disse, os seres humanos são essencialmente cegos. David acredita que o mundo que vemos ao nosso redor não é real, mas sim uma ilusão holográfica, exatamente como a Matrix do filme. Quando saiu do cinema, a vida de David mudou para sempre. Os filmes Matrix tiveram um impacto fantástico na minha habilidade de me comunicar. Em vez de tentar explicar a natureza da realidade ilusória que estávamos vivenciando em palavras, de repente eu podia dizer o filme Matrix. No problem. Exatamente como nos filmes Matrix, nós estamos vivenciando uma realidade ilusória que achamos que é real. E essa ilusão está sendo manipulada por aqueles que querem nos controlar. A teoria de David é de que o mundo está sendo controlado por um grupo seleto de indivíduos poderosos, entre os quais pode haver ou não homens lagartos. Mas vamos deixar essa parte para depois. Indivíduos poderosos que oprimiram a humanidade, mantendo-a dentro do mundo falso da Matrix. Quando começarmos a sair de dentro dessa Matrix, quando começarmos a sair dessa internet holográfica que está nos alimentando com essa realidade falsa, aí vamos nos dar conta de que vivemos numa cela, mas não conseguimos ver as grades. Mas é claro que se o mundo não é real, então as leis da física também não são reais. Aquela parede só é sólida porque nós, no fundo, num nível muito profundo, gravado em nós, temos a crença de que ela é sólida. Mas a física, ela não pode ser sólida. Ela não pode ser sólida. É feita de átomos. Vamos falar agora com a comunidade científica para saber se há comentários sobre essa teoria polêmica. Eu não acredito que eu estou na Matrix. Não mesmo. Eu acho que chegar ao ponto de dizer que vivemos na Matrix revela que você tem que tomar um remedinho. O nome clínico para isso é paranoia.
Quando Matrix estreou em 1999, ninguém sabia muita coisa sobre os diretores do filme. Então, quem são exatamente esses irmãos avessos à publicidade, responsáveis por essa visão apocalíptica e messiânica do futuro? Eles são misteriosos, ninguém sabe muito sobre eles. Eu não sei nada sobre eles, eu só sei que eles ficaram muito ricos. Loucos por quadrinhos e são pessoas reservadas. Isso é o que sabemos. Um se chama Andy e o outro Larry. São irmãos e são de Chicago. Os irmãos Wachowski cresceram vendo animação japonesa e também filmes de luta de Hong Kong, como os do Quentin Tarantino. Eu fico imaginando os dois 24 horas por dia, trancados num quarto escuro, na cama lendo gibis. Eles parecem esse tipo de gente em vez de vendedores que ficam se gabando do que fizeram. O primeiro filme da dupla não teve nada a ver com ficção científica, mas como em Matrix tinha alguns toques provocantes de couro. O primeiro filme chamou-se Bond, um suspense com lésbicas. Ficou muito legal e depois, então, eles incorporaram a atmosfera desse estilo em Matrix. Mas como esses desconhecidos conseguiram dinheiro para concretizar a sua visão de realidade virtual? Os irmãos Wachowski chamaram o produtor Joel Silver para o projeto. Joel Silver é um grande produtor de Hollywood. O Joel Silver faz adultos tremerem. Ele, Bruckheimer e Spielberg são os três caras que dominam a produção nesta cidade. Os irmãos Wachowski conseguiram deixá-lo fascinado por Matrix e acho que a influência dele ajudou a arrecadar a verba. A Warner Brothers investiu 63 milhões de dólares e o resto já sabemos. Matrix foi um sucesso fulminante no mundo inteiro. Aí os irmãos sumiram da vida pública de novo até o lançamento de Matrix Reloaded em 2003. Este é o Andy e este é... Espera, este é o Larry? Quando as fotos chegaram aqui na Variety, ficamos muito confusos e nos perguntamos: nossa, será que a gente pegou um ângulo ruim? Ele tava de batom, de brinco, sabe? Parecia, sei lá, a mãe do Larry. Sabe, a irmã mais velha e feia. Foi muito esquisito. Acho que ele resolveu depois do primeiro Matrix e antes do segundo que ele seria mulher em vez de homem. Ou ele é transexual que vai operar, ou então já operou. Nunca lembro qual dos dois. Mas não deixemos que o fato de Larry achar que seu nome é Linda nos distraia da visão criativa genial dos irmãos Wachowski. Olha, o pessoal de Hollywood não liga. Eles são gênios que beiram a loucura. Eles vieram pra reunião com tudo bem fundamentado. Digo fundamentado tipo... esse é o roteiro, o conceito, essas são as histórias que vamos fazer, o gibi pra acompanhar o conceito da Matrix, pra vocês entenderem como é. Eles não deixam nada pendente. Daí se vê a habilidade deles pra deixar tudo com o visual daqueles. Este é o filme de animação japonesa O Fantasma do Futuro, de 1995. Mas não precisamos contar isso aos irmãos Wachowski. Eles já assistiram. Se você analisar certas animações, principalmente O Fantasma do Futuro, Akira, você nota muitas semelhanças entre ele e Matrix. Muito da inspiração dos Wachowski veio dos gibis e do cinema mangá japonês. Eles já exploraram muito isso. Na época em que Matrix foi lançado, havia uma teoria de conspiração entre os fãs de anime que os Wachowski tinham roubado ideias de lá, que tinham incorporado ideias de O Fantasma do Futuro. Major, are you there? Yeah, I heard you. Algumas comparações são muito interessantes e intrigantes. Existem personagens que têm implantes de computador inseridos na nuca. Há tomadas de pessoas pulando de um prédio para outro. Há tomadas em que as pessoas se escondem atrás de colunas que são atingidas por balas. E há alguns que dizem que eles usam óculos, por isso é parecido com o Fantasma do Futuro. Na verdade, os personagens de anime usam óculos escuros para que você não tenha que vê-los piscando e por isso poupa o trabalho de animação. Ironicamente, em Matrix, os personagens também usam óculos escuros para que você não os veja piscar, porque a fagulha de um disparo faz você piscar e eles precisam ser durões. Nem é preciso procurar provas disso, os Wachowski já fizeram isso. Quando eles estavam apresentando o projeto de Matrix aos produtores e aos atores, levaram cópias de O Fantasma do Futuro, Akira, e disseram: é assim que nós vamos fazer igual, mas com atores de verdade, tá bom? The window, shoot! Mamoru Oshii, o diretor de O Fantasma do Futuro, diz que tudo bem copiar, contanto que você faça algo novo e único também. Quando analisamos as diferenças entre O Fantasma do Futuro e Matrix, você vê que Matrix não é uma cópia descarada. Ele faz ótimas referências com o material, é uma homenagem ao material. É claro que é baseado no material, mas é uma visão nova por si só.
Então, os irmãos Wachowski buscaram inspiração no Japão para realizar Matrix. Mas para escolher os personagens principais, eles foram para Hollywood. Eles precisavam de um ator marcante, bonitão, com um certo toque messiânico. Como esse cara, totalmente excelente. Keanu foi contratado por causa da bilheteria, pelo fator gostosão. Nenhum dos filmes que o Keanu fez antes de Matrix convenceram as pessoas de que ele era ator. Ele não é um ator muito interessante de assistir num drama parado. Não tem emoção suficiente para mostrar, mas quando tem muita ação acontecendo, quando ele é um ingênuo que tá vivendo aquilo, ele fica irresistível. Ele tem uma quietude, uma calma, ele é centrado. Tem gente que acha que a performance dele é fria, mas o que eu acho que ele traz ao filme é um toque etéreo. Alguma coisa no jeito como ele podia andar com aquela capa preta e longa. Lidar com a tecnologia, a incerteza da situação dele como personagem. Tudo isso se encaixou para ele. E a escolha dele foi perfeita. Mas houve gente que disse logo de cara: Keanu Reeves? Fala sério. O Keanu Reeves fez até um filme chamado Johnny Mnemonic, que era parecido com Matrix com relação às ideias, mas que ficou famoso porque foi um grande fracasso. Eu tenho certeza que diziam pros Wachowski: não chame o cara de Johnny Mnemonic. Mas eles o escolheram e, no fim, tudo deu certo. Ter Keanu Reeves no papel principal foi uma boa jogada, porque atraiu uma plateia imensa de fãs mulheres. A ficção científica geralmente não atraía muitas mulheres. Keanu Reeves será sempre lembrado como Neo, como William Shatner será sempre lembrado como Kirk. O que é irônico, os dois têm o mesmo estilo de atuação. Em Hollywood, lutas e brigas nas telas não são novidade. Mas Matrix foi faixa preta de terceiro dan. Pegou o gênero batido dos filmes de ação e, com seu chute do escorpião, lançou um século à frente, fazendo apenas uma pequena pausa no ar para dar um efeito dramático. Kung Fu de cinema... Kung Fu de filme. Kung Fu de filme. Há muitos filmes com esses elementos no cinema asiático, mas para o público de Hollywood foi uma inovação. Eu fico imaginando o pânico dos produtores de filmes do gênero quando Matrix apareceu. Porque nenhuma cena de luta, não importa o que fizessem, chegaria aos pés das cenas de Matrix. Fez com que as artes marciais parecessem muito legais e atraentes para um grupo novo de pessoas que nem dava muita bola para isso. Ele levou de um modo indireto a um renascimento dos filmes de artes marciais, mostrando o que era possível fazer combinando um ótimo trabalho de dublês com técnicas cinematográficas de vanguarda. Eu acho que é óbvio que A Casa das Adagas Voadoras ou outros filmes que foram feitos na China recentemente talvez tivessem sido realizados sem Matrix, mas Matrix nos ensinou a entender o que se passa neles e admirar o trabalho com os cabos e todas essas coisas. Adrian e Neil Raymond são dois britânicos, faixas pretas em artes marciais que atuaram em Matrix Reloaded. A experiência dos dois mostrava que eles tinham os requisitos necessários para o papel. Eles deram pau para toda a obra no programa Better Homes e tinham que interagir com a apresentadora Carol Vorderman diariamente. Nós conhecíamos o gênero do filme, que era de artes marciais, então fomos até lá e coreografamos umas coisas. 2 semanas depois, eu recebi o ok do nosso agente que íamos estar no próximo filme Matrix. O quê? Conseguir os papéis foi só o começo. Depois veio a parte difícil, unir-se ao resto do elenco para um treino intensivo em artes marciais. Nenhum dos atores tinha treinado artes marciais antes de fazer Matrix. Foi uma coisa totalmente nova para eles. Eles consumiram muitos baldes de gelo, machucaram muitos tendões e ligamentos e recebiam muita massagem todo dia. Fizeram muita piada do Keanu, que passou a tarde na banheira de gelo. E foi verdade, porque ele se acabou no treino. Todos eles treinaram muito duro. Se achamos difícil e somos treinados em artes marciais, imagine eles. Banheira com gelo? Esses astros de Hollywood e seus pedidos excêntricos. Será que o guru de artes marciais Yong Woo-ping imaginaria isso? Ele trouxe seu estilo especial de Kung Fu Wushu à Matrix. A gente teve a oportunidade de trabalhar com coreógrafos como o Pin. Esse cara é treinado no estilo Wushu e ele trouxe a maioria de seus lutadores de Wushu para ajudá-lo na coreografia. Nós também treinamos kickboxing, boxe, jiu-jitsu. Hoje, para os especialistas em artes marciais, é essencial ter habilidades nas diferentes lutas. Tá bom, eles inovaram tudo nas lutas. Mas o que mais os Wachowski revolucionaram? Que tal outro sucesso de Hollywood, a perseguição de carro?
Matrix Reloaded pode se gabar de ter realizado uma das sequências de perseguição mais eletrizantes já vistas, junto com Operação Franca ou Bullet com Steve McQueen. Mas antes, eles precisavam de uma estrada. Eles não conseguiram fechar nenhuma grande rodovia dos Estados Unidos, e nem de outros países, porque essas rodovias vivem cheias. Todas menos em Ohio. Mas mesmo as rodovias aparentemente vazias de Ohio não eram grandes o bastante para Matrix. Eles voltaram para a Califórnia, onde o lema é: se você não achou, construa. A equipe de produção construiu uma pista de carro circular com 6 pistas na base naval desativada de Alameda, em São Francisco. Eles pegaram a pista inteira e fizeram uma rodovia completa. Isso resolveu muitos problemas, porque nós tínhamos controle total. Tínhamos prédios, montamos oficinas e tínhamos todo o espaço que nós precisávamos. A rodovia tinha 2,5 km de comprimento, custou $30 milhões de Hollywood e acomodava até 170 carros ao mesmo tempo. E foi o local de descanso final para dezenas de Cadillacs que foram sistematicamente destruídos durante os 3 meses de filmagem. Não precisávamos parar o trânsito, não tínhamos que nos preocupar com os pedestres passando, nem com cachorros perdidos, nada disso. Tínhamos controle absoluto. A perseguição na rodovia é uma oportunidade para que a personagem Trinity brilhe. No mundo de Hollywood, dominado por heróis masculinos, é raro uma protagonista atuar na cena de ação mais difícil. Esta é Debbie Evans, a motociclista dublê número 1 de Hollywood. Ela dublou as cenas de Trinity quando a ação ficou um pouco além da conta para a atriz Carrie-Anne Moss. Carrie-Anne teve que aprender a pilotar motocicletas para este filme. Ela pilotou mesmo, mas na maioria das vezes sou eu. Na hora das acrobacias, os diretores acharam que era melhor fazer tudo em computação gráfica porque era tudo muito radical e preciso. Mas o coordenador de dublês, R.A. Rondell, disse a ele que podíamos fazer na prática, para valer mesmo. Na sequência das batidas, eram carros de verdade batendo ao mesmo tempo, sem cortes. Geralmente fazemos as cenas com cortes. Armamos uma acrobacia, eles filmam e depois fazem outra parte da acrobacia e editamos tudo junto. Mas neste caso em especial, havia 7 ou 8 carros batendo ao mesmo tempo. Muitos diretores hoje acham que precisam fazer as coisas em computação gráfica. Tudo gerado em computador e muitas vezes não é necessário. E quando as pessoas percebem que é gerado em computador, e a maioria acaba notando, acho que eles perdem o interesse. Esta é a cena chamada Burly Bro, uma sequência de luta na qual Neo enfrenta números crescentes de agentes Smith. No primeiro filme, Smith é um programa que trabalha para a Matrix, mas seu software sofre uma mutação e deixa de ser controlado pelo sistema, ficando livre para se autoclonar e infectar outros programas. Em outras palavras, é um vírus de computador. Este homem pode não se parecer com Keanu Reeves, nem temos certeza se ele fica bem de óculos escuros, mas ele faz um trabalho parecido. Ele ganha vida lutando contra os vírus. Em Matrix, nós vemos o agente Smith se reproduzindo milhões e milhões de vezes como um vírus de computador. E é claro que o Neo, o personagem de Keanu, está contra ele. É como o pessoal que faz antivírus. Ele tem que combater e vencer o vírus e se livrar de todas as réplicas. Senão, a batalha fica impossível de ser vencida. Esta é a situação em que estão as empresas de antivírus. Navegando na internet, você pega milhares e milhares de vírus e nós tentamos limpar todos esses computadores para fazer da internet um lugar seguro. Desde meados da década de 80, o problema do vírus começou a se agravar e tem se tornado cada vez mais grave, à medida que mais computadores são interligados. Hoje temos vários vírus novos, códigos maliciosos que foram feitos para roubar dinheiro de você, roubar a informação ou simplesmente para espionar você. Atualmente, existem uns 100 mil vírus de computador em ação e surgem 1.500 vírus novos todo mês. Agora, a maioria deles não se espalha pelo mundo, mas alguns sim. Se você se conecta com um computador desprotegido, sem defesa na internet, você tem uma chance de 50% de ser infectado em 12 minutos. E isso sem abrir nenhum e-mail e sem entrar em nenhum site. Você pode ser infectado só se conectando à internet. Os laboratórios Sophos têm um computador especial que eles chamam de pote de mel, criado para atrair vírus da internet. Para um humano, pode parecer só um PC comum, mas para um vírus é uma máquina muito atraente. Olha, isso tem uma atividade no computador agora.
mas não tem nenhum sinal de infecção. Ah, pegamos um, olha. É com certeza um vírus. Dá pra ver pelo número de tentativas que ele tá fazendo pra infectar outros computadores. É como um ataque de metralhadora, sabe? Ele fica passando por uma lista imensa de computadores na internet, tentando infectá-los. É como granizo num telhado de zinco. Se não tivéssemos impedido, esse computador estaria tentando infectar outras partes da internet. E é isso que está acontecendo no computador de muita gente agora. Quando um filme é tão bem sucedido e influente como Matrix, afeta a vida das pessoas. Mas, às vezes, a mensagem é sequestrada por pessoas que a usam à sua própria conveniência. Matrix entra num terreno perigoso porque ele faz a violência parecer muito legal. É por isso que eu gosto, é por isso que muita gente gosta. Houve uma série de processos nos Estados Unidos em que as pessoas tentaram se inocentar de crimes e violência colocando a culpa na trilogia Matrix. Joshua Cook, de 19 anos, matou os próprios pais a sangue frio. Ele usava um casaco preto longo, tinha o pôster do filme Matrix no quarto e comprou uma arma parecida com a arma usada por Neo. Seus advogados alegaram que ele realmente acreditava estar vivendo dentro da Matrix quando praticou os assassinatos. Eles pleitearam inocência alegando insanidade. E Lee Boyd Malvo, o franco-atirador de Washington, também culpou Matrix por suas ações. Ele escreveu na parede de sua cela: "Liberte-se do controle da Matrix." Nós vivemos numa sociedade doente e as pessoas usam mesmo qualquer desculpa. Eu acho que usar o Matrix para mim soa como aquela desculpa do Deus me mandou fazer isso. A sua visão insana do mundo pode ser influenciada ou moldada por filmes que você viu ou por ideias contadas a você, mas vem de você, a culpa é sua. Eu não acho que é absurdo alguém dizer: eu matei 15 pessoas e a culpa é do Keanu Reeves. Você não vai conseguir nada. Mas vamos falar sinceramente, todos adoraram o primeiro filme Matrix, e a expectativa era muito grande para o segundo e o terceiro filme, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, os dois lançados em 2003. A dúvida era se as sequências se comparariam ao original. Acho que Matrix foi talvez o filme de ficção científica mais importante de 1999, que é uma posição muito interessante porque o filme foi feito exatamente na onda do novo século. Mas o fato é que na hora em que as sequências foram lançadas já estavam ultrapassadas. Sabe, tinham a música de 1999 e o visual de 1999. Quando eles voltaram e fizeram as duas sequências mais longas, mais complicadas, mais pomposas, de repente as pessoas começaram a se perguntar por que tinham gostado do filme inicialmente. Eu adorei o primeiro Matrix. Tinha muitos detalhes que eu esperava ver no cinema há pelo menos uns 20 anos. E quando acabou, tinha muito potencial. O que poderia virar? Poderia ser um filme de super-herói, poderia ser um filme de James Cameron, poderia ser uma coisa que eu nem imaginava, mas acabou sendo um monte de gente sentada e batendo um papo. E eu achei aquilo extremamente irritante. Reloaded, o segundo filme, foi muito legal. Tem sequências ótimas de luta, tem as cenas com centenas de agentes Smith lutando com o Neo. Mas no final, quando aparece o arquiteto, esse personagem falando aquele monte de bobagem, aí eu pensei, eles estão começando a forçar a barra. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Agora já sabemos o que é a Matrix. Tendo pleno conhecimento da questão, você deve perguntar a si mesmo: a pílula azul ou a vermelha? Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. O que você escolheria se fosse o Neo? A azul é a ignorância abençoada e a vermelha é a verdade. É uma boa pergunta vermelho essa. É o azul. Vermelho é o azul. Qual mesmo? A pílula é como uma moeda, tem dois lados diferentes. Mas o que é realidade e o que é ficção? Ou o que é dormir? Não posso responder essa pergunta. Você já pensou nisso? Pílula azul ou vermelha? Eu tomaria as duas. Ah, deixa pra lá. Eu acho que escolheria azul, é sério. Eu sou covarde, sabe? Eu gosto de tudo como está. Eu não quero ir pro subterrâneo e ter máquinas me alimentando. Na verdade, não é legal, não é? No fim das contas. Eu sei. Olha aqui, na real, gororoba, insossa, roupas velhas e viver embaixo da terra onde tudo é molhado, úmido, menos dançar. As boates são bem legais. E se Keanu tivesse escolhido não fazer nada?
Eu acho que se você fosse o escolhido, você seria o cara. Não teria escolha, não é? Depois de saber a verdade, você tem que ir em frente, lutar e salvar o planeta por isso. Nós jamais saberemos o que teria acontecido se Neo tivesse tomado a outra pílula. Mas uma coisa é certa, teria sido um filme muito chato. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. A investigação não existiria sem o ser humano. O cérebro segurando dois pensamentos incompatíveis ao mesmo tempo. A humanidade não sobreviveria se não fosse por seus avanços. Usando o que há de mais avançado na tecnologia de ressonância magnética e da computação. Ciência e homem se unem para mostrar do que somos feitos. Vamos descobrir como o corpo humano se adapta e do que somos capazes. Descubra no Discovery Science. Oh, droga! Espreitando sorrateiramente pelos quintais do mundo, um instrumento letal aguarda sua vez. Será mesmo? Cortador de grama letal. Eu gostei, óbvio. Queremos saber o que acontece com as pedras quando elas interagem com o cortador. Criamos o nosso laboratório gramado aqui para remover as variáveis e ver com clareza o que acontece com as pedras. As silhuetas foram pintadas em isopor, então, se alguma pedra sair do cortador com alguma força, o isopor é frágil o suficiente para mostrar com clareza. O que nós queremos ver é o que acontece quando as pedras e a lâmina do cortador de grama interagem. Eu não quero fazer mais isso, tá dando medo. A tempestade de pedras e ricochetes não poupou ninguém. Vem cá! Oh, meu Deus! Acertou? Com as vítimas de isopor cravejadas. Ela atravessou totalmente. O mito de que um cortador de grama pode lançar pedras como se fossem balas está no caminho certo. Pense duas vezes antes de chamar um Meatbuster para cortar a sua grama. Fica a dica. Eu nunca mais quero empurrar um cortador nessas condições. Há evidência de que o estrago balístico é considerável. A Terra, lugar de beleza inigualável e de total devastação. A natureza pode te colocar à prova para mostrar que sua força de criação